feliz em rever o rosto de cada um dos irmãos. Abra a sua Bíblia, enquanto você abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 22, a partir do versículo 1, e em seguida nós vamos ler também Lucas 10, 38 até o 42. Enquanto a igreja procura também, quero saudar aqui com a paz do Senhor aquele que nos assiste através da internet, você que é um inscrito no canal, você que nos acompanha aí o canal Ebenezer Oficial, seja bem-vindo, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, e que todas as bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida. Glória a Deus. Mateus capítulo 22, quem encontrou diga, eu achei. Aleluia. Então diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 22, versículo 1, nós vamos ler, e depois Lucas 10, 38 ao 42. Vamos esperar que ainda tem alguns irmãos folheando a Bíblia, né? A gente esperar aí um pelos outros, para que todos possam participar da leitura. Diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 22, então Jesus tomou a palavra e tornou falar-lhes em parábola, dizendo, o reino do céu é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho, e enviou o seu servo a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, diz aos convidados, eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois cevados já mortos, e tudo está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo, e outro para o seu negócio. E outro, apoderando-se do servo, ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se, e enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse ao servo, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidado. Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo ele a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha então uma irmã chamada Maria, a qual se assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia as suas palavras. Marta, porém, andava distraída com muito serviço, e se aproximando-se de Jesus, disse, Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois que ela me ajude. E Jesus respondeu e disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Senhor meu Deus, muito obrigado pela palavra do Senhor. Que o Espírito Santo, Pai, possa falar ao nosso coração. Abençoa cada um dos teus filhos agora. Nos dá entendimento e compreensão da tua palavra. Toma a direção, Espírito Santo, neste momento, em nome de Jesus. Podeis tomar o seu lugar. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Irmãos, a palavra que lemos aqui nos fala de duas ocasiões, e fala de uma festa chamada Bodas do Cordeiro, aonde o Senhor resolve dar uma grande festa para o seu filho. E manda que convide muitas pessoas, convidados ilustres, pessoas importantes, para que pudessem então participar daquela ceia. É interessante que a palavra de Deus vai nos dizer que os servos, depois de tudo preparado, se o irmão puder baixar um pouquinho o fundo musical, pode baixar mais um pouco. Depois de tudo pronto, tudo preparado,
os servos saíram a convidar as pessoas para que pudessem vir àquela grande celebração. É como nós estarmos aqui nessa noite, e foi anunciado na semana: venham ao culto de terça-feira. Porque quando nós tratamos do reino de Deus, quando nós falamos dessa parábola contada por Jesus das boldas, nós estamos falando das coisas concernentes àquilo que é espiritual. A visão do crente não pode ser limitada somente nessa vida. Precisamos entender e colocar em nossos corações que muitas das vezes nós estamos pisando na terra, mas o nosso coração pulsa no céu. A nossa maior alegria é saber aquilo que nos aguarda, aquilo que nos espera. Mas o convite foi feito e todos eles rejeitaram, se excusaram, ou seja, desculparam, dizendo: eu não posso, eu comprei um campo e eu preciso ir. E outro assim foi falando outras coisas e ninguém compareceu. De sorte que o rei envia novos servos, dizendo: vinde de novo, vai lá, fala que os bois cevados já estão mortos, a ceia já está preparada. De sorte que eles não ouviram e ainda mataram aquele servo. E a Bíblia diz que o rei se indignou e mandou matar e queimar a fogo todo aquele povo. E mandou que saísse pelas vielas, pelos becos, e trouxesse todos aqueles que precisavam de amparo. E a Bíblia diz que a casa ficou cheia, a casa encheu dos convidados que ali estavam. Olha, um convite de Deus para mim, para você, para nós, e muitas das vezes nós não estamos entendendo o que é melhor de Deus na nossa vida. Agora, se nós olharmos no livro de Lucas 10, 38, outra passagem importante, onde Jesus vai estar na casa de Marta e Maria. E quando Jesus entra naquela casa, é interessante que Marta recebe Jesus, recepciona Jesus, mas quem se coloca aos pés de Jesus é Maria. E Marta se indigna com aquela situação e diz: olha, só eu que sirvo Jesus, fala para ela me ajudar. E Jesus disse: olha, Marta, ela escolheu a boa parte. Você anda inquieta com muitas coisas, Marta, mas uma coisa só é necessária, e isso não lhe será tirado. Maria entendeu o que é ser disponível para Deus. O que nós precisamos, igreja de Cristo, nesses dias que estamos vivendo, é ter disponibilidade para servir ao Deus de Israel, é ter disponibilidade para estar na presença de Deus. E nós vemos esta palavra dizer que então Jesus mostrou para ela que Maria escolheu a boa parte. Olha para o seu irmão e diz assim: você nessa noite escolheu a boa parte, e não lhe será tirada. Isso não, ninguém vai tirar de você o que você veio receber nessa noite. Ninguém vai usurpar, roubar, saquear o que você veio buscar nessa noite. E é interessante que no versículo de número 14, a Bíblia vai dizer, no mesmo capítulo de Mateus 22, vai dizer: muitos são chamados, mas são poucos que são escolhidos. Muitos são chamados, mas são poucos aqueles que terão o privilégio de participar das bodas do Cordeiro. São milhões e milhões de pessoas na face da terra. Muitos foram chamados, mas muitos não estão entendendo o chamado de Deus. Agora veja bem, quem aqui de nós já não passou por uma experiência de não conseguir algo por falta de tempo? Quem aqui? Eu não consegui porque não tinha tempo. Eu não consegui porque não tinha tempo para fazer aquilo. É o que nós estamos falando sobre a disposição para servir a Deus. E a introdução, ela diz assim: a vida é feita de escolha. Todas as vezes que escolhemos algo, sem perceber, estamos abrindo mão de outras opções.
Toda vez que você escolhe alguma coisa, você automaticamente está abrindo mão de outras opções. Quando você olha para uma situação, quando nós olhamos para aquilo que é perecível, aquilo que passa, e achamos que isso é mais importante, nós perdemos o principal. Era o que Jesus estava dizendo: as boldas estão preparadas, tudo está pronto, os bois estão mortos, mas essas pessoas não eram dignas de participar dessa ceia. Marta, você está ansiosa, distraída com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Querido, entenda isso: se escolhemos fazer aquilo que passa, nós vamos deixar de receber aquilo que permanece para a vida eterna. Essa é a grande verdade. E nós queremos muitas das vezes muitas coisas num tempo só. Andamos como Marta distraída, mas temos que escolher. E para escolhermos bem, precisamos pensar. Pensa, porque o mais importante para nós não é um momento. O mais importante para nós é aquilo que vai nos levar uma vida toda. Não adianta nós abrirmos mão daquilo que vai nos beneficiar durante toda a nossa vida por um prazer momentâneo. O que é mais importante para mim? O que é mais importante para mim e para você nessa noite? Será que nós temos priorizado Deus? Será que nós estamos disponíveis para Deus? Ou será que nós só estamos prontos para Deus quando não há mais nada para fazer? Quando todas as coisas já que nós priorizamos, fizemos, aí sim, agora eu vou lá e ainda dizer que nós somos disponíveis para Deus. É o que Jesus está nos falando aqui em Mateus 22, a parábola sobre o reino de Deus. A parábola diz que muitos são chamados para participar da festa, ou seja, do banquete do rei. Mas muitos rejeitam. E no livro de Lucas 10, fala também de Maria, que também passou pela mesma situação. E Marta, não entendeu que o mais importante era estar aos pés de Jesus. Jesus, ele certa vez disse assim: o reino de Deus não é comida e nem é bebida. Quando você quando você é disponível e quando você se entrega inteiramente a Deus, você faz coisas grandes na eternidade. A eternidade, o céu se movimenta em nosso favor, quando nós nos tornamos disponíveis de verdade para Deus. Agora veja bem, nós vamos ver aqui 3 pontos importantes para alguém dizer: eu sou disponível para Deus. O primeiro deles é o seguinte: precisamos estar disponível a Ele. Precisamos estar disponível para Deus. Se nós queremos estar pronto e disponível, nós precisamos estar pronto, preparado. E a Bíblia vai dizer em João 4:23, mas a hora vem, e a hora é esta, em que os meus verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. A mulher disse, uns dizem que tem que adorar lá no monte, outros dizem que é em Jerusalém no templo. Mas Jesus disse: olha, a hora vem, e é agora, em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. É só no culto que se adora? É só no culto que busca a presença de Deus? Não, é o dia todo. É só no culto que evangeliza, que fala de Jesus? Não, a gente fala de Jesus o tempo
todo. Então precisamos entender que estar disponível para Deus é você estar preparado dia e noite para glorificar, para bendizer e dizer: o Senhor Jesus te ama, eu oro pela tua casa, eu oro pela tua família, vem aqui, Jesus quer fazer uma obra na tua vida, independente de situação, momento, hora, Jesus nos quer disponível para Ele. E isso é difícil de entender nos dias de hoje. Jesus disse assim: uma coisa é essencial: comunhão com Ele. O que Jesus está dizendo aqui, que Ele quer a igreja entrelaçada com Ele, lado a lado com Ele. O verdadeiro adorador sempre buscará estar disponível para Deus. Essa é a grande... O verdadeiro adorador, ele sempre está pronto para Deus. Essa pandemia que aconteceu, está acontecendo, teve gente que morreu nela. Teve gente que, por não acontecer em culto continuamente como era, morreram. Por quê? Porque acharam que era disponível para Deus, achavam que eram fortes, mas na verdade eles só conseguiam adorar no horário de culto, só conseguia ouvir a palavra enquanto o pastor orava, quando o irmão lia a Bíblia, quando alguém pregava, aí sim, mas quando tudo se encerrou, ele percebeu que não tinha adoração verdadeira. Ele não era alguém disponível, porque independente de situação, a tua adoração a Deus tem que ser contínua, permanente. Você pode continuar adorando, glorificando a Deus na sua casa, no seu lar, fazendo qualquer culto, qualquer estratégia para que a glória de Deus continue se manifestando. E essa é a grande verdade. Agora, em sua opinião, o que mais rouba o tempo das pessoas para que ele esteja disponível para Deus? Uma das coisas, nós podemos dizer aqui, é a seguinte: o trabalho, muitas das vezes nos deixa não estar disponível para Deus. Se nós olharmos, muitas das vezes, um entretenimento, ou seja, TV, internet, muitas das vezes não nos permite está disponível para Deus. Não, agora é a minha programação. Não, agora é o filme que eu tanto gosto. É a série fulana, a série ciclana. E aonde é que fica a comunhão e a disponibilidade daqueles que servem o reino de Deus? Não, agora não, estou tão com sono, vou dormir mais um pouco, e não consegue chegar no círculo da oração. Não, estou tão com sono que hoje eu não vou para a vigília, eu não vou para o culto não, cheguei tão cansado. O sono pode ser alguma coisa que está nos impedindo, ou seja, interesses pessoais. A Bíblia diz que aqueles homens disseram: vou ver o campo, casei e vou para uma festa, alguma coisa assim, não posso ir. E quantas desculpas, eu não vou falar igreja não, eu não vou falar pastor aqui não. E quantas desculpas o Espírito Santo tem ouvido da boca de crentes que professam a palavra e dizem estar disponível para Deus, mas quando na hora que as coisas apertam e precisa dele, ele não está pronto. Não dá não, pastor, arruma outra aí. Agora não. Ou o próprio Deus dizendo: vai lá na casa de fulano, porque eu quero fazer uma obra. Não é comigo não, isso não é Deus não. Isso é coisa da minha cabeça, irmão. Em nome de Jesus Cristo, vamos estar disponíveis para Deus, pronto para a hora que seja necessária, para que essa obra então seja feita. Agora o segundo ponto vai dizer: o primeiro diz que nós precisamos estar disponível a Ele. O segundo diz: precisamos estar disponível para Ele quando Ele quiser. Não é ser disponível para Deus e vir a hora que eu quero. Isso não é disposição. Nós precisamos estar disponível na hora que Deus quiser. No livro de Ezequiel, a palavra de Deus no capítulo 22, 30, a Bíblia vai dizer assim: eis que o Senhor buscou alguém que estivesse na brecha e não encontrou ninguém.
Será que o Senhor Jesus nessa noite, com a visão gloriosa que Ele tem, sendo onisciente, onipotente, onipresente, o Deus que sonda e conhece cada coração que está aqui, será que se Ele olhar do céu agora, como é que Ele vai nos ver como cristão disponível? Será que Ele vai nos encontrar na posição, na brecha? Ou será que Deus está olhando e dizendo, não há ninguém na brecha? Não há ninguém posicionado na posição de um atalaia? E isso está causando na vida das pessoas um descontentamento. Pessoas tristes, pessoas abatidas, pessoas fracas, raquíticas, porque estão trocando o que é eterno por aquilo que perece. Estão dando mais valor às atividades cotidianas dessa vida do que a buscar o reino de Deus com toda a sua força. É interessante, irmão, que a vida da gente, ela passa tão depressa que o próprio Salomão, ele vai dizer assim, que é como um sopro a vida de alguém. É como a erva que ela nasce, cresce, floresce e morre. Se nós olharmos para pessoas aqui que já têm 40, 50 anos, se pudessem voltar atrás, não faria muitas coisas que fizeram. A gente cansa de ouvir e ver pessoas dizer o seguinte: se eu soubesse que Jesus é tão maravilhoso, eu teria servido a Ele desde o dia que eu nasci. Só que as pessoas, eles não conseguem ver isso, porque a vaidade. A pessoa está na flor da idade, a pessoa está esbanjando, né, beleza, está com todo vigor, toda força, aí não há preocupação para aquilo que é mais importante, que é o reino de Deus. Aí ele anda distraído como Marta, com muitas coisas. É como aquelas pessoas: ei, vem para o culto, vem para a reunião, vem para a oração, vem para o clamor que nós vamos fazer, e as pessoas, não dá. Aí cada um começa a inventar uma desculpa: eu vou cuidar disso, eu vou cuidar do filho, eu vou cuidar da faculdade, eu vou fazer isso na faculdade, vou fazer isso no emprego, tenho que dormir porque amanhã é de madrugada. Estão desprezando o mais importante. Lembra que nós falamos aqui no começo? Que quando nós tomamos uma atitude, nós desprezamos outras coisas. Toda vez que nós tomamos atitude e decisões, nós vamos escolher uma coisa, mas vamos abrir mão de outras. E o que nós temos decidido como homens e mulheres de Deus? Estamos priorizando aquilo que é o reino de Deus? Ou será que nós estamos aqui como aquele povo que, quando Deus olhou, falou assim: mas não tem nenhum que possa estar na brecha, não tem ninguém disponível para que então possa estar com o coração voltado para Deus. Mas o que é ser alguém disponível para Deus? Será que é alguém que ora? Será que é alguém que lê a Bíblia? Que vem ao culto? Não é isso que é ser disponível para Deus. Isso muitas das vezes nos torna meros religiosos. Porque estar aqui em horário de culto é fácil. Isso já está dentro da sua programação. Não precisa marcar nada. Mas estar disponível não é só no momento de culto. Assim não, 7h30 tem culto. Isso não é disponibilidade. Isso é religiosidade. Porque nós precisamos congregar, sim. Mas o que eu quero que você entenda, que está disponível para Deus, é algo muito mais além. Porque Deus não nos quer só na hora do culto. Não ser crente só aqui, só cantar aqui, adorar só aqui, não. Esteja no campo, na cidade, na roça, esteja na sua casa lavando louça. Deus te quer adorando e dizendo: fala, porque eu estou aqui para te ouvir. É isso que está disponível para Deus. Porque senão nós vamos nos tornar meros religiosos. Fazer tudo.
nos horários que já está marcado, isso é importante, mas não é, em outras palavras, dizer que eu estou disponível para Deus. Porque muitas vezes nós estamos no culto aqui, mas quando alguém precisa lá em outro horário, não dá não, para mim não dá. Não tem jeito, agora não, agora é a hora do meu almoço, é a hora a minha hora de folga, meus 25 minutos, e às vezes Deus te dizendo, eu preciso de você. Irmão Reginaldo, eu estou precisando de você agora. Que hora? É 1h da manhã, levanta e vai lá na casa do pastor Roberto, ora com ele. Eu? Nessa hora Não, isso é coisa da minha cabeça, balança a cabeça, passa uma água no cabelo, que negócio é esse? Aonde é que nós estamos sendo disponíveis a Deus? Então, o que Deus está nos falando aqui é aquilo que aconteceu na vida dos convidados que Jesus convidou para as bodas, e todos rejeitaram, os primeiros, e depois também fala sobre o banquete e de Marta, que estava ansiosa com muitas coisas. Irmão, deixa de ser inquieto, vamos deixar de viver com essa inquietação no nosso coração, no nosso interior, correndo de dia e de noite. E a Bíblia diz assim, ó, que aquele colhe muito e tem pouco, porque o que colhe, coloca em um saquitel, e o saquitel está furado. Levanta cedo, dorme de madrugada, né? Vai dormir tarde, e não tem nada. Nós precisamos começar a entender que o Deus que nós servimos quer que cada um seja abençoado. Agora, quer ter uma vida cheia de bênção de Deus? Todos nós queremos isso. Quem quer ser cheio do Espírito? Eu. Quem quer ser abençoado? Quem quer ser próspero? Eu. Todos nós queremos. Mas para nós sermos, nós precisamos entender uma coisa: precisamos estar disponível para Deus, não quando queremos, mas quando Ele quer. Ser disponível quando eu quero, é isso aqui, é culto, é programação. Né, pastor? Eu vou porque eu programei, é o culto, hoje é terça, é quinta, a oração é de manhã, isso aí é algo natural. Mas o que Deus está nos falando aqui nessa noite, nesse primeiro culto de retorno depois da pandemia, no culto de terça-feira, é que nós possamos olhar em uma dimensão geral, olhar todo o tempo que nós temos e como nós temos aproveitado o tempo que Deus tem nos dado, e como nós temos feito a obra de Deus. Você já teve experiência de rejeitar em fazer a obra de Deus por falta de tempo? Se eu pedisse a alguém aqui para falar se ele já viveu essa experiência, não fiz a tal obra porque eu não tinha tempo, muita gente vai levantar a mão. Por que você não fez? Cada um terá um motivo. E isso, irmão, tem trazido entre o povo de Deus percas irreparáveis, percas inúmeras, porque toda vez que nós deixamos de fazer aquilo que é concernente ao reino de Deus, nós perdemos. Aparentemente você acha que ganha, mas você perde, porque Deus precisa estar no primeiro lugar da nossa vida. Para Deus entrar aqui, no coração do pastor Roberto, ele precisa sair do trono, eu preciso sair dele. Sair dele como? O ego, a mágoa, a razão, que assim nós estamos sempre cheios da razão, e Deus não divide a glória dele com ninguém, não adianta. Enquanto você quiser ser Pedro, sem se converter, negando a Jesus, você vai ser. Mas a partir do dia que você se arrepender e chorar amargamente como Pedro, e se humilhar diante do Senhor e dizer, a partir de hoje eu sou diferente, aí sim você vai viver o sobrenatural e as dimensões espirituais de Deus sobre a sua vida.
É você, é eu que decidimos isso. Nós precisamos começar a entender que os dias são maus, o tempo está passando, e o que Jesus tem preparado todos os dias para nós, são coisas grandes. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. O inimigo oferece pratos, mas Deus tem um banquete para você. O inimigo lhe oferece coisas que aparentemente são nada, diante da tão grande glória que Deus tem reservada para derramar sobre a tua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua família, sobre tudo aquilo que você estenderes as mãos, Deus multiplicará as bênçãos e você viverá o melhor de Deus. Marta está fadigada, Marta está preocupada em atender melhor, não que isso não é importante, mas Jesus disse: isso aí não é a boa parte. A boa parte, Marta, é poder estar aos meus pés, me glorificando, e isso aí não lhe será tirada jamais, porque aquilo que Deus faz, Ele faz para a eternidade. A glória desse mundo passa, junto com ela as concupiscências da carne, mas aquele que está em Deus permanece firme para todo sempre. A sua vida em Deus não pode ser de ocasião, não pode ser de momentos, não, precisa ser continuamente, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não pode se apagar. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A vida com Cristo é essa. Jesus disse para Nicodemos: como você vai crescer se não nascer de novo? Só cresce quem nasce, e se não nascer continua paralisado, continua meninos na fé, continua pessoas que reluta contra ele próprio, enquanto o melhor de Deus não alcançam. Deus tem o melhor para todos nós, mas nós queremos a bênção, mas não queremos ouvir a voz daquele que é o abençoador. Queremos que Deus cure o mal que está sobre a nossa casa, sobre o nosso próprio corpo. Senhor, me cura, me liberta. E o que nós temos feito para Jesus? De Cristo. Porque Paulo dizia assim: olha, eu não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço, e me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu olho para o futuro, olho para o alvo que é Cristo. Eu combati o bom combate, encerrei a carreira, mas eu guardei a fé. Mesmo Paulo estando em prisão, ele não deixou de fazer a obra de Deus. Pessoas livres e presas. É o que o inimigo tem feito com a igreja de Cristo nos dias de hoje. Muitas pessoas aparentemente sendo livres, mas presas, porque não consegue propagar o evangelho, não consegue falar de Jesus para ninguém. Mas Jesus está às portas, e a grande boda do Cordeiro está preparada para aqueles que perseverar até o fim. Agora, como é que a gente vai priorizar o reino de Deus? Mateus 6,33 diz o quê? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aí, é buscando o reino de Deus. Você se coloca disponível e você prioriza o reino de Deus, e Deus abençoa. Deus cuida do seu filho, Deus cuida da sua esposa, Deus cuida do seu negócio, Deus cuida de tudo, irmão. Só que tem gente achando que Ele vai cuidar e desconfia que se Ele não fizer, Deus não pode fazer. E acaba invertendo os valores. Então, o que a Bíblia diz em Mateus, em João 6,27, olha só que versículo importante. Jesus dizendo: não trabalhe pela comida que perece, antes trabalhai pela comida que permanece.
Não trabalhe pela comida. Jesus não está dizendo assim, ó, você vai ficar em casa, você não precisa trabalhar, fazer. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não diz para Marta, olha Marta, o que você está fazendo aí não serve para nada. Claro que serve. Marta estava recepcionando, estava cuidando. Mas o que Jesus martelava muito quando Jesus andou na terra aqui, é a capacidade das pessoas entender o que é mais importante. Porque para muitas pessoas o mais importante são coisas que não têm valor. Enquanto na verdade o mais importante é o que você está aqui nessa noite fazendo. Se nós pudéssemos ficar assim todos os dias, nós seríamos diferentes. Como é importante entender o querer e a vontade de Deus na nossa vida. Como é importante estar disponível para Deus nos momentos que Deus precisa de nós. Porque Deus quer nos usar. O último ponto diz, precisamos deixar que realmente o Rei, Jesus, cuide da nossa vida. Isso aqui é muito importante. Precisamos deixar que Jesus Cristo, o Rei, cuide da nossa vida. E aí, irmão, como é que está? Jesus cuida de mim. Como é que estão as coisas? A tsunamita, vai tudo bem, Jesus está no controle da situação. Aí muitas das vezes nós estamos querendo desconfiar de Deus. Queremos duvidar que se eu não fizer, se não for a minha força, a minha capacidade, e nada vai acontecer. Quem somos nós? Se não for a misericórdia de Deus. A Bíblia vai dizer no Salmo 37, olha o que diz no versículo 5. Entrega nosso caminho a Deus, entregue o seu caminho a Deus, confia nele, e o mais ele fará. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Se continuarmos agitados, inquietos, em muitos afazeres, como é que nós vamos estar disponíveis para Deus? Não tem como. É o que eu falei aqui, Salomão ele teve palácio, riquezas, o homem considerado o homem mais sábio da história, mas Salomão percebeu que tudo quanto ele possuiu e teve não valia nada. Será que nós vamos ter que chegar, a Bíblia diz assim, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade antes que venham os maus dias? Por que a gente só quer lembrar de Deus quando não temos mais nem utilidade para fazer nada na casa de Deus? Já está ali, ó, aí minhas costas, aí isso aqui, a idade chegou. Não dá mais não, aí vai pregar, não consegue. Vai pregar, está tremendo, porque o tempo passou. Mas Jesus está dizendo essa noite, estejais disponíveis, jovens. Estejais disponível, obreiro. Estejais disponível para a minha obra, porque a mesa está preparada, a mesa está porta, os bois já estão cevados, já foram mortos, está tudo pronto, agora é só desfrutar. E a igreja às vezes está buscando refúgio aonde não existe, está buscando refúgio em lugares, está buscando refúgio em pessoa, está buscando refúgio no dinheiro, está buscando refúgio naquilo que ele aprendeu a fazer, e na verdade o nosso refúgio somente há em Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando tudo estiver difícil, corra para os pés do Senhor, busque no Senhor, ore ao Senhor, porque o milagre vai acontecer. Deus cuida daqueles que se entregam e confiam nele de verdade. Nós temos aí o Salmo 145, versículo 20, mostrando o cuidado de Deus. Se nós olharmos o Salmo 91, versículo 14, o cuidado que Deus tem com cada um de nós. Tem pessoas preocupadas, pessoas inquietas. Aquilo que Deus tem para você é seu e ninguém vai colocar a mão. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre, mas não é na hora minha e nem sua, é no momento e na hora de Deus. Não murmure diante de um fracasso, achando que aquilo não é Deus que está trabalhando, porque Deus usa situações contrárias para nos levar para a vitória. Deus usa caverna para fazer profeta ungir reis e sucessores.
Deus usa gigante para promover pastor de ovelha. Deus usa situações extremas. Deus usa a fome, Deus usa a peste, Deus usa a pandemia para mostrar para as pessoas que Ele ainda está no comando e está no controle de tudo. O que pode nos fazer o homem? Esse dia eu encontrei uma ovelha aqui da igreja. Todas as vezes a gente não consegue nem visitar algumas pessoas, porque chega na casa das pessoas, a pessoa está com medo. Às vezes a gente liga para a pessoa fala: pastor, está tudo bem, está tudo tranquilo. Com medo da gente ir lá. Amém, irmão, glória a Deus. Tem culto. E esse irmão já tem dias que não vem na igreja. Ontem eu ia subindo ali, quando eu parei, ele vinha aí, ele falou assim: pastor, como é que está acontecendo? Perdido dentro da igreja. Tem muita gente perdida dentro da igreja. Por quê? Congrega e não sabe as atividades que a igreja tem. Falei: irmão, teve um congresso abençoado, 4 almas para Jesus. Uai, não sabia. Meu Deus, já está indo, pessoas estão participando. Terça, quinta e domingo. Já liberou 3 cultos. Eu não sabia. Só que eu não posso, que eu estou assim, tal, e não sei o que. Eu falei: me dá uma carona aí, pastor, me leva até um mercado ali. Eu falei: irmão, você está indo para onde? Para o mercado. Eu falei: lá no mercado não tem gente? O irmão trabalha onde? Em Brasília. Você vai de quê? De ônibus. No ônibus não tem gente? Por que o irmão está com medo de ir para dentro da igreja? Por que o irmão está preocupado em estar dentro da igreja, se nós estamos seguindo aí os requisitos que eles pediram? Não é isso, não é algo que nos protege. Nós fazemos porque somos obedientes e não estamos aqui para desfazer daquilo que foi colocado, não. Mas não é álcool, não é medidor de temperatura. O que nos protege e nos guarda é Jesus Cristo de Nazaré. Coloca isso no seu coração. Esteja disponível para Deus, e Ele estará disponível para te abençoar. Porque se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não nos guardar, irmão, desse mal, quem mais vai nos guardar? Ele é dono da vida. Ele não é apenas o Deus que tem domínio sobre as coisas. A Bíblia diz que Ele é o Deus criador. Ninguém consegue criar nada se não partir de algo que já existe. Ninguém cria nada. Para criar energia eles precisam da água, mas sem água não vai criar. Ou então de outro tipo de matéria para fornecer algum tipo de energia. Agora o Deus que nós servimos, Ele não só tem domínio sobre a água, sobre o vento. O Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele é a palavra chamada ex nihilo, que quer dizer, faz do nada tudo. O Deus que nós servimos, Ele fez do nada tudo. O Deus que você serve não é um Deus que fica entre 4 paredes. O Deus que eu sirvo não é um Deus morto que está em um quadro estampado. O Deus que eu sirvo e que você serve, Ele ressuscitou, está vivo, está aqui nessa noite dizendo: confia nele, porque tudo Ele vai fazer. Meu irmão morreu, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, Marta, ele há de ressurgir. Eu sei, nos últimos dias. Em nome de Jesus Cristo, igreja do Senhor. A Bíblia diz, para encerrarmos aqui, que havia o povo de Deus após a morte de Salomão, dividiram-se em o reino do norte e o reino do sul. E os judeus não se davam com o povo de Samaria, porque eles se contaminaram adorando outros deuses. Aí tem algumas pessoas, quando Jesus disse para aquela mulher à beira do poço, dizendo: olha, tu tinha 7 maridos,
tinha muitos maridos e que você tem agora não é teu. Aí gente pensa que era homem, essa mulher era uma prostituta, não é isso. Jesus falava de deuses. Porque quando aquele povo foi vencido e se entregou-se ao inimigo, eles foram para terras distantes e trouxeram costumes para aquele lugar. Costume de deuses pagãos. Então Jesus está dizendo, olha, você tiveste tantos maridos, e o que tem agora não é o teu também. E ela olha assim e diz, mas que homem é este que está falando agora, começa a falar toda a minha vida. Aí Jesus vai dizer para ela, a hora vem e a hora é chegada, em que os meus verdadeiros adoradores me adorarão, em espírito e em verdade. Eu quero que você entenda que estar disponível para Deus não é quando nós queremos, ou quando dá certo, isso não é disposição. Estar disponível para Deus é você estar atento à voz dEle quando Ele te chamar. O que Jesus disse para aquele povo? A mesa, as boldas estão prontas, mas eles não são dignos de participar das boldas. Nós temos o livre-arbítrio para escolher o que nós queremos. É por isso que no início nós falamos aqui, quando tomamos uma decisão, deixamos de fazer outras coisas. E a melhor coisa a se fazer é o quê? Pensar. Entre, por exemplo, um passeio ou um culto. Qual será melhor? Pensa. Jesus vai dizer, não, você não pode fazer isso, não, Ele te dá liberdade. Mas tem muitas atitudes sendo tomadas no dia de hoje que está entristecendo o Espírito Santo. Porque são coisas que ficam aqui mesmo, e que não são para a eternidade. Eu quero que você, nessa noite que veio até esse lugar, você que professa o nome de Jesus Cristo, você que é uma serva, um servo de Deus, olhe para dentro de você. E se Jesus nessa noite fosse dar um veredito da vida do pastor Roberto, como seria o veredito de Jesus? Não é o meu não, porque a Bíblia diz que o homem jamais vai se autocondenar. Mas nós somos julgados pelo Senhor naquele dia. Ainda tem gente desculpando e vive infeliz. Tem gente guardando mágoa, tem gente guardando ressentimento, sentimentos contrários. E Jesus nessa noite está dizendo que Ele tem o melhor para cada um de nós. Quando nós percebermos que o reino de Deus é mais importante do que todas as outras coisas. Jesus não está sendo negligente quando Ele diz que Marta andava distraída. Ele está dizendo, ela escolheu a boa parte, Marta. E essa não vai ser tirada. Você continua firme no foco. Continua na presença de Deus. Porque Deus vai te abençoar grandemente. Fica de pé, nós vamos orar. Eu quero que você, nesse momento, que está aqui na igreja, você que está na sua casa, você tem estado disponível para Deus? Quando Jesus te chama, quando Jesus te ordena, você vai? Você ouve a voz dele? Ou você diz que está, quando na verdade não está disponível? Ore ao Senhor e peça a Ele disponibilidade, para que possa estar pronto a ouvir a voz do Mestre. E quando Ele te chamar às boldas, você vai vir correndo. Quando Ele te chamar, ou Ele estiver na presença, na sua casa, tu vai ficar nos pés dEle. Porque essa é a melhor parte que ninguém vai tirar. Senhor Deus de Israel, estamos mais uma vez na Tua presença, na Tua casa.
e pedimos que o Senhor venha derramar sobre nós a tua unção, o teu poder, a tua graça. Senhor Deus, assim como o Senhor fez o convite naquela parábola, dizendo que muitos, Pai, eram os convidados, pessoas importantes, pessoas de posição. Quando o Senhor diz pessoas importantes de posição, está dizendo de pessoas que foram chamadas. Porque o Senhor mesmo disse, enquanto muitos que diziam ser judeu, que tinha salvação, estava perdendo o reino, as meretrizes e os demais pecadores estavam entrando no céu pelas portas, enquanto muitos que é religioso estão rejeitando o convite do Pai. Por isso nessa noite visita essa pessoa, esse coração, porque no coração de todo homem, de todo jovem, toda mulher, tem um vazio que só Deus pode preencher esse vazio. Os vícios, o dinheiro, a fama, o sucesso não pode preencher esse vazio. Só Deus preenche o vazio da alma do homem. Meu Deus, abençoa aquele que nos assiste agora. Abençoa esse pai que muitas das vezes está desesperado porque tomaram-se atitudes erradas e hoje estão colhendo o fruto das atitudes que tomaram, porque o Senhor nos dá liberdade para escolher o que nós queremos, mas amanhã a conta, a fatura chega e nós temos que prestar conta, querendo ou não, nós iremos prestar conta. Mas nessa noite a tua palavra foi pregada, e aquele que não priorizava, aquele que não estava disponível, eu creio que a partir de hoje será muito melhor, estará muito mais disponível, e a tua glória vai alcançar a vida desse irmão, essa irmã. Assim eu abençoo a vida dessa criança, dessa senhora, desse senhor, dessa família, desse obreiro e esse pastor. Abençoa todos em o nome de Jesus. Amém?